Olá, bem-vindos a mais uma exploração profunda aqui conosco. Hoje a gente vai mergulhar num tema bem denso, né? A perspectiva cristã sobre a morte. O que as fontes que a gente analisou dizem que acontece logo depois e também aquela promessa da glorificação. Vamos tentar entender o que esse material que temos aqui nos fala sobre o fim da nossa jornada aqui na Terra e o que viria depois, sabe? Exato. É um tema que mexe com todo mundo, né? Com certeza. E as fontes levantam perguntas bem essenciais, tipo: qual o propósito da morte para quem crê? O que acontece com corpo e alma ali na hora H? E aquela promessa de um corpo ressuscitado? Quando seria isso? Como seria esse corpo? Perguntas fundamentais mesmo. Para começar, tem um ponto que me chamou muita atenção logo de cara nos textos, a ideia de que, para o cristão, a morte não é um castigo. Vamos tentar desempacotar isso um pouco. Como assim não é castigo? Isso, essa é uma afirmação. Bem forte, né? A base que os materiais apresentam para isso é a crença de que o castigo pelos pecados ele já foi pago, totalmente pago por Jesus na cruz. Citam muito Romanos 8, versículo 1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ah, sim. Então, se a condenação já foi retirada, a morte física não pode ser, na sua essência, uma punição de Deus para o crente, entende? Tá, faz sentido teologicamente. Mas aí fica a pergunta óbvia. Se não é punição, por que ainda acontece? Por que os cristãos ainda morrem, mesmo com a vida eterna prometida? A explicação que as fontes dão é que a gente vive num mundo ainda afetado pelo que chamam de queda, né? Aquele evento lá do início que introduziu o pecado e as consequências dele, tipo a mortalidade. Certo. O mundo caído. Exato. E a perspectiva é que Deus aplica os benefícios da salvação gradualmente. A eliminação total do mal, e aí inclui a própria morte, isso fica reservado para o fim da história. Uma passagem-chave que mencionam é 1 Coríntios 15, que fala da morte como o último inimigo a ser destruído. O último inimigo. Isso. Então, até esse momento chegar, todo mundo, crente ou não crente, está sujeito aos efeitos dessa realidade. Envelhecer, adoecer, sofrer acidentes, faz parte do pacote atual, digamos assim. E é aqui que entra uma conexão que eu achei fascinante nos textos. A ideia de que Deus, na verdade, usa a experiência da morte, ou o processo que leva até ela, como uma ferramenta para completar a nossa santificação. Santificação. É aquele processo de nos tornar mais parecidos com Cristo, né? Não como castigo, veja bem, mas como disciplina. Algo para o nosso bem. As fontes até apontam para Hebreus 12, que fala que Deus disciplina quem ama para que a gente participe da santidade dele. Precisamente. É uma perspectiva que tenta dar um novo significado para a morte. Hebreus 12 sugere que essa disciplina serve para fortalecer a confiança, a obediência. É interessante que o material até compara com o próprio Jesus, citando Hebreus 5, que diz que ele, mesmo sem pecado, aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. Nossa, isso é forte. Sugere que a experiência do sofrimento que culmina na morte pode ter um propósito redentor, formativo na vida de quem crê. Então, peraí, a morte é vista como um inimigo, algo contra o plano original de Deus, mas ao mesmo tempo, paradoxalmente, ela é usada por ele para nosso crescimento espiritual. Isso ajuda com o medo, porque Hebreus 2 fala que Cristo veio libertar quem vivia com medo da morte, né? Sim, a implicação é essa, que entender esse propósito divino muda a forma como a gente encara a morte. Não que elimine a dor, a perda, claro que não, mas reveste de um significado maior, sabe? Aquele medo que paralisa, típico de quem não tem esperança, daria lugar a uma confiança no cuidado e nos propósitos de Deus, mesmo diante da finitude. Isso parece se conectar com outra ideia bem forte que apareceu nos materiais. A noção de que a fidelidade a Deus, a vontade dele, pode ser mais importante que simplesmente preservar a vida física a qualquer custo. Exatamente. Paulo em Atos 20 dizendo algo como: não considero minha vida preciosa para mim mesmo, só quero completar minha carreira e o ministério. E em Filipenses 1, ele fala que quer que Cristo seja engrandecido no corpo dele, seja pela vida, seja pela morte.
Isso. E os mártires, né, ao longo da história, eles são apresentados como o exemplo máximo dessa convicção. Apocalipse 12 é mencionado falando daqueles que venceram porque não amaram a sua vida até a morte. Uau! Não é um desprezo pela vida que é vista como um presente de Deus, mas uma questão de prioridade, de valores. A lealdade a Cristo acima de tudo. Ok, acho que deu para entender essa perspectiva sobre o porquê da morte e como ela é ressignificada, mas e na prática? Como as fontes sugerem que a gente deve encarar essa realidade, tanto a nossa própria morte quanto a dos outros? Bom, o material aborda isso em camadas, né? Sobre a nossa própria morte, a perspectiva que eles destacam é a da esperança. E até mesmo, olha só, um certo anseio. Aquela passagem de Filipenses 1, onde Paulo diz que partir e estar com Cristo é muito melhor, é central aqui. Ah, sim, conheço essa. E 2 Coríntios 5 também, que fala sobre preferir estar ausente do corpo e habitar com o Senhor. A ideia não é ser mórbido, claro, mas ter confiança no que espera o crente depois. Apocalipse 14 também. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Não ter pânico diante da morte é visto como um testemunho poderoso. Certo. E quanto à morte de outros cristãos? A dor da perda é real, né? Como essa visão lida com o luto? O luto é totalmente validado, é legítimo, é bíblico. Os textos lembram do pesar pela morte de Estevão, lá em Atos, e o próprio Jesus chorando por Lázaro, em João 11. Isso reconhece que a morte é uma intrusa, não fazia parte do plano original perfeito de Deus. Certo. Só que essa tristeza não é desesperadora, ela se mistura com esperança, e até com alegria, pela convicção de que a pessoa partiu para estar com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4 orienta os crentes a não se entristecerem como os demais que não têm esperança. A ideia é um luto esperançoso, sabe? É uma mistura complexa mesmo. Tristeza pela separação aqui, mas alegria pela chegada da pessoa lá. Preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, e aquela declaração de vitória de 1 Coríntios 15 sobre a morte. Onde está, ó morte, a tua vitória? Isso tudo colore a perspectiva. O luto, então, se combina com adoração, com gratidão pela vida da pessoa e pela certeza da união dela com Cristo. E no caso, bem diferente. A morte de não cristãos. A abordagem muda? Muda bastante, segundo o material. A tristeza aqui é descrita como mais profunda, sem aquela mesma mistura de alegria e certeza que consola. A angústia de Paulo, em Romanos 9, pelos compatriotas dele que não creram, é vista como um exemplo dessa dor. Não existe a mesma confiança sobre o destino eterno da pessoa. Mas as fontes mencionam alguma possibilidade, alguma nuance aí, tipo uma mudança de última hora? Sim, eles adicionam uma nuance importante. Reconhecem que, na maioria das vezes, a gente não tem certeza absoluta sobre o estado espiritual de alguém no exato momento da morte. O material levanta a possibilidade, sim, de um arrependimento genuíno nos últimos instantes. Talvez resultado de algo que foi plantado antes, né? Só que eles alertam fortemente para não presumir isso e nem para dar falsas esperanças se não houver nenhuma evidência. Dizer com certeza que alguém que não mostrou fé foi para o céu é considerado enganoso. Esses momentos de luto, na verdade, são vistos como oportunidades para a gente refletir sobre a nossa própria vida, sobre a urgência da fé e para compartilhar o evangelho com quem ficou. Faz sentido. E isso leva direto para a próxima questão crucial que eles abordam. O que acontece imediatamente após a morte, segundo essa visão? Para os cristãos, a resposta que eles dão é bem direta. A alma, ou o espírito, usam os termos meio que de forma intercambiável, vai imediatamente para a presença consciente de Deus e de Cristo. Acontece uma separação temporária. A alma vai, o corpo fica aqui na terra, esperando a ressurreição. Imediatamente. Imediatamente. Os textos-chave para isso são, de novo, 2 Coríntios 5,8, estar ausentes do corpo para habitar com o Senhor, e Filipenses 1,23, partir para estar com Cristo. A ênfase é na imediação e na consciência dessa presença. Essa ideia de presença imediata com Cristo.
Ela bate de frente com outras visões sobre o pós-morte, certo? O material comenta isso. Comenta, sim, dedica um bom espaço para contrastar essa visão com outras doutrinas sobre o chamado estado intermediário. Uma delas, bem conhecida, é o purgatório do catolicismo romano. Ah, o purgatório. Exato. Explicam que seria um lugar ou estado de purificação depois da morte, onde as almas dos crentes que morreram em estado de graça, mas ainda com imperfeições, pagariam por pecados menores ou pelas penas temporais de pecados já perdoados. E qual é a argumentação contrária que as fontes apresentam? A argumentação protestante que está refletida ali é que a Bíblia não ensinaria a necessidade dessa purificação extra. A base é a crença na suficiência total do sacrifício de Cristo. Quer dizer, ele pagou toda a dívida do pecado, não ficou nada para ser pago depois da morte. Entendi. As passagens sobre ir direto para a presença de Cristo, aquelas que a gente já citou, são vistas como incompatíveis com a ideia de um estágio intermediário de sofrimento para purificar. O material também aponta que o principal apoio bíblico católico pro purgatório vem de livros que os protestantes consideram apócrifos, como o dos Macabeus. Livros que não estariam no cânon protestante. Exato, que não teriam a mesma autoridade, cujos ensinos sobre orar pelos mortos para livrá-los do pecado iriam contra a teologia do Novo Testamento. Eles também analisam e refutam argumentos baseados em Mateus 12 ou Coríntios 3, que às vezes são usados para apoiar o purgatório. Então, o problema teológico central seria que o purgatório meio que diminui a obra de Cristo, e o problema pastoral é que tira aquele consolo da certeza de estar com ele logo após a morte. Exatamente essa é a crítica que aparece. Outra visão que eles contrastam é o sono da alma. Essa é a ideia de que, depois da morte, a alma entra num estado de inconsciência, como um sono profundo mesmo até a ressurreição final. E como que o material argumenta contra isso? Porque a própria Bíblia usa essa metáfora de dormir para a morte, né? Usa sim. E o material reconhece isso. Falam de João 11 sobre Lázaro e 1 Tessalonicenses 4. A interpretação que eles oferecem é que dormir é um jeito mais suave de falar da morte do crente. Enfatiza a temporalidade dela e a paz em que a pessoa descansa. Diferente da morte eterna e atormentada do incrédulo. Não seria uma descrição literal do estado da alma. Ah, entendi. Uma figura de linguagem. Isso. Argumentam que passagens do Antigo Testamento que parecem sugerir inconsciência, tipo Salmos 6 ou Eclesiastes 9, refletem uma perspectiva daqui da Terra, observacional, sobre a falta de atividade no mundo dos vivos. A consciência pós-morte é reafirmada com força total, baseada em textos como Lucas 23, 43. Aquele do ladrão na cruz. Exato. Jesus prometendo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E Filipenses 1, partir e estar com Cristo. E 2 Coríntios 5, habitar com o Senhor. Ora, estar com Cristo ou com o Senhor tem que implicar consciência e comunhão, né? Senão não faz sentido. Faz todo sentido. Entendido. E com base nessas conclusões sobre o estado imediato do crente e do não crente, o que as fontes dizem sobre a prática de orar pelos mortos? Bom, a conclusão lógica que eles apresentam é que essa prática seria biblicamente sem fundamento e ineficaz. Se o crente já está feliz na presença de Deus, orar por ele seria desnecessário. Se o destino do incrédulo está selado depois da morte, como Hebreus 9 sugere, morrer uma só vez vindo depois disto o juízo, as orações não mudariam nada. Certo. A preocupação é que isso poderia gerar uma falsa esperança. E, além disso, eles notam que não tem exemplos ou ordens para orar pelos mortos no Novo Testamento. Ok. E para os não cristãos? Se a alma do crente vai direto para Deus, qual o destino imediato da alma do não crente, nessa perspectiva? Olha, a visão apresentada é bem sombria. A alma do não crente iria imediatamente para um estado de castigo consciente depois da morte. A parábola do rico e Lázaro, em Lucas 16, é muito usada aqui. Especialmente a parte que fala de um grande abismo que não dá para cruzar entre o lugar de tormento e o de consolo. Indica que a separação é final após a morte. Finalidade. Isso.
E Hebreus 9, de novo, é chave. Morrer uma vez depois do juízo. O julgamento seria baseado nas ações e na postura diante de Deus durante a vida aqui na Terra. Isso. Isso descarta completamente qualquer ideia de uma segunda chance depois da morte. Sim, essa ideia é rejeitada de forma bem explícita no material. Algumas interpretações de passagens meio obscuras, tipo 1 Pedro 3, Cristo pregando aos espíritos em prisão, ou 1 Pedro 4, Evangelho pregado aos mortos, que algumas pessoas usam para sugerir uma chance pós-morte, são consideradas inadequadas ou que se referem a outras coisas. Entendi. A linha de argumentação é que a salvação é oferecida nesta vida, pela graça através da fé. A condenação, por outro lado, não viria só da rejeição consciente e explícita de Cristo, que muita gente pode nunca ter tido a chance de fazer, mas do estado universal de pecado e rebelião contra Deus. Como João 3 diz, quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado. O corpo do incrédulo, assim como o do crente, espera a ressurreição, mas para enfrentar o juízo final lá de Apocalipse 20. Nossa, é muita coisa para processar. E isso tudo nos prepara para o último grande tema que as fontes abordam, a glorificação. O que é exatamente isso? A glorificação é apresentada como o passo final, o ponto culminante na aplicação da redenção para quem crê. É o momento em que Deus redime não só a alma, mas a pessoa inteira, incluindo o corpo. Romanos 8 é super importante aqui, falando da nossa expectativa pela adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Redenção do corpo. Isso. Esse evento está ligado à segunda vinda de Cristo. É o último elo daquela corrente famosa de Romanos 8:30, aos que justificou, a esses também glorificou. E como que eles imaginam que esse evento vai acontecer? Qual o cenário? Os textos descrevem algo grandioso. Cristo volta de forma visível, as almas dos crentes que já morreram voltam com ele, seus corpos físicos que ficaram aqui na terra ou no mar, enfim, são ressuscitados, transformados e reunidos às suas almas. Isso está em 1 Tessalonicenses 4. Uau! E, ao mesmo tempo, os crentes que estiverem vivos naquele momento são transformados num piscar de olhos, recebendo seus corpos glorificados, sem passar pela morte física. Isso está em 1 Coríntios 15. O resultado é que todos os crentes, de todas as épocas, recebem corpos ressuscitados, perfeitos, imortais e semelhantes ao corpo que Jesus teve depois da ressurreição dele. E como que vai ser esse corpo ressuscitado? Aqui a descrição fica muito interessante, né? Fica mesmo. O material se baseia muito em 1 Coríntios 15 para descrever as qualidades dele. Primeiro, vai ser imperecível. Diferente do nosso corpo atual, que desgasta, envelhece, adoece, o corpo glorificado vai ser incorruptível, para sempre saudável, vigoroso. Sugerem uma aparência que reflete a plenitude da vida, talvez uma mistura de juventude e maturidade, sem marcas de doença ou limite. Sem as limitações que a gente conhece. Exato. Mencionam que as cicatrizes de Jesus são um caso único, especial, um memorial da redenção. Ok. Imperecível, o que mais? Segundo, vai ser glorioso. Em contraste com a fraqueza e a desonra que a gente associa ao corpo mortal sujeito ao pecado, o corpo ressuscitado vai ser revestido de glória, de beleza, de honra. Algumas passagens, tipo Daniel 12 e Mateus 13, que falam dos justos brilhando como estrelas ou como o sol, são usadas para sugerir talvez até um brilho visível. Interessante. Terceiro, eles mencionam que será poderoso. O que isso quer dizer? Tipo, superpoderes? Não no sentido de ficção científica. O material interpreta isso como ter a plenitude da força e da capacidade humanas como Deus planejou lá no início, sabe? Livre das limitações que o pecado e a queda impuseram. Um corpo perfeitamente capaz de fazer a vontade de Deus, sem impedimento físico, sem fraqueza. Entendi. E por último, e esse talvez precise de um pouco mais de explicação, será um corpo espiritual. Em grego, pneumáticos.
O que isso significa? É um corpo feito de espírito, etéreo? Ótima pergunta. E a fonte faz questão de esclarecer isso. Não significa um corpo não físico, tipo um fantasma. A palavra espiritual aqui, pneumáticos, não fala da substância do corpo, mas da sua orientação e capacitação. É um corpo que vai estar perfeitamente alinhado com o Espírito Santo, guiado por ele, diferente do corpo natural, psíquicos, que é governado pelas limitações e desejos da alma humana aqui nesta era caída. Vai ser um corpo físico mesmo, real, tangível, mas aperfeiçoado e imortalizado. O exemplo máximo é o corpo ressuscitado de Jesus. Ele podia ser tocado, tinha carne e ossos, como Lucas 24 diz, e até comeu com os discípulos. Nossa, que esclarecimento importante. Então, é um corpo físico, mas perfeito, imortal e totalmente capacitado pelo Espírito Santo para viver na presença de Deus? Exatamente essa é a ideia. O significado profundo disso, que o material enfatiza, é que nossos corpos futuros vão ser como o corpo glorioso de Cristo. Isso é visto como uma afirmação muito forte da bondade da criação material original de Deus, lá de Gênesis. A redenção não é uma fuga do mundo físico, mas a restauração e o aperfeiçoamento dele. Então não é flutuar numa nuvem. Não. A gente vai viver eternamente nesses corpos físicos glorificados, não flutuando por aí, mas habitando numa criação renovada. Os novos céus e a nova terra, como 2 Pedro 3 fala. Uau! Exploramos hoje, então, uma visão teológica bem rica e complexa, né? Passamos pela ideia da morte não como punição, mas como uma passagem usada por Deus para a santificação. Vimos as diferentes perspectivas sobre o que acontece logo depois da morte, para crentes e não crentes, e contemplamos a esperança final da glorificação, a redenção completa, que inclui um corpo ressuscitado, físico e perfeito. É verdade. E talvez uma reflexão final que surge dessa análise toda, algo para a gente pensar, né? Como essa ênfase tão forte num corpo físico ressuscitado e numa criação material renovada, novos céus e nova terra, desafia algumas ideias mais comuns, talvez meio platônicas ou etéreas, sobre a eternidade como algo puramente espiritual, desencarnado. Bom ponto. Pensar na vida eterna como algo que tem corpo, ligado a uma terra restaurada. Será que isso não muda o jeito como a gente valoriza a nossa existência, nosso corpo, nosso trabalho aqui e agora, neste mundo físico, que as fontes dizem que Deus criou e vai redimir? Um ponto bem instigante para continuar pensando, com certeza. Bom, pessoal, estaremos de volta na próxima semana com outra análise detalhada de materiais importantes. Que a paz esteja com todos os ouvintes.